Ele comanda um grupo que reúne 7 marcas de produtos e serviços digitais, com 350 mil clientes e 1.500 funcionários, e que desde fevereiro, quando abriu capital, viu suas ações valorizarem quase 200% e seu valor de mercado saltar de 2,6 bilhões para mais de 7 bilhões. Tudo isso em meio à pandemia. Hoje eu converso com Fernando Cirne, CEO da Localweb. Fernando, muito prazer em recebê-lo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Moacir, um prazer estar conversando com vocês. Fernando, tem sido um ano movimentado, né? Começou movimentado e continua movimentado para a Localweb, né? IPO, pandemia, me fala um pouco aí dessa jornada. Pois é, eu falo que esse ano tem sido o ano mais intenso da minha carreira profissional, né? Nós fizemos o IPO em fevereiro, não só o IPO, né, Moacir? Toda a preparação para o IPO. Nosso processo de IPO ele começou, na verdade, em setembro do ano passado, então exatamente um ano atrás. Nós fizemos uma non-deal roadshow, que chama. Nós fomos conversar com alguns investidores, antes até um pouco, agosto do ano passado, fui conversar com alguns investidores para ver qual que era a receptividade do case da Localweb. Fomos muito bem recebidos, aí voltamos em setembro, começamos aí sim a preparação para o IPO, toda a parte de auditoria, com montagem de comitês, conselhos e por aí vai. Fizemos o nosso roadshow em janeiro e fomos para o IPO em fevereiro desse ano. Tudo isso aí consumiu muito de toda a empresa, toda a preparação, mas a gente se preparou. E como eu sempre falo, Moacir, a Localweb não se preparou só para o IPO, ela se preparou para o pós-IPO. Eu acho que a gente não viu o IPO como o fim, a gente viu o IPO como uma etapa intermediária. E eu acho que o sucesso da Localweb pós-IPO veio porque a gente se preparou para continuar entregando um bom resultado, a gente preparou um portfólio de produtos vencedor, a gente preparou a operação para o crescimento, a gente preparou a operação para vender mais e a gente conseguiu entregar isso mesmo com a pandemia. Eu acho que a pandemia ela fez com que empresas precisassem de produtos digitais e a Localweb soube ajudar as empresas. Então, foi um ano de muito trabalho, mas também de muita conquista para a Localweb, Moacir. A pandemia acabou sendo, ao mesmo tempo, um batismo aí de fogo para vocês, mas também uma forma de vocês mostrarem que vocês estavam preparados para essa entrega, né? Acabou guardando aqui, tomando cuidado com o termo, mas acabou sendo uma oportunidade mesmo para vocês, de mostrarem do que vocês eram capazes, né? Exatamente, acho que você usou um termo correto, que do batismo, né? Quando veio assim, eu acho que o mais importante é nós nos preparamos para o ano. Então, nós tínhamos como objetivo vender mais esse ano. Nós tínhamos como objetivo lançar mais produtos e a gente tinha como objetivo, pós-IPO, um ano de crescimento. Aí veio a pandemia. Aí foi um momento de ansiedade. O que vai acontecer com o país? Mas a gente soube ter muita cabeça no lugar. A primeira coisa que a gente fez foi colocar todo mundo em home office. Nós soubemos garantir que o nosso cliente ia ter um produto estável, um produto que continua a prover um bom serviço. E aí a gente fez dessa nossa preparação para um bom ano, a gente soube aproveitar isso para oferecer para o mercado os serviços digitais. E aí foi o que você disse, o mercado precisava se preparar para a pandemia, o mercado precisava se preparar para uma demanda por e-commerce, o mercado precisava se preparar para uma demanda por serviços digitais, e a Localweb soube prover esse serviço. Então, Moacir, mesmo para alguns serviços, vou dar o exemplo do e-commerce, né? O e-commerce nós começamos o ano já muito bem, mesmo pré-Covid. A nossa demanda por e-commerce, nós começamos o janeiro e fevereiro, e aí com uma alta de mais de 70% em relação ao ano passado, em termos de volume de novas lojas, né? Que contrataram o nosso serviço. Mas com o Covid, a gente chegou aí, em abril, alta de 250%,
E em julho agora, né, 2 meses atrás, a gente está falando de uma alta de 347%. Mas a local web, ela soube prover o serviço com qualidade. Com uma alta tão grande de demanda, nós soubemos prover com qualidade, nosso cliente não ficou na mão, nosso atendimento continuou funcionando, a gente soube ajudar todo mundo que comprou o serviço, conseguiu instalar suas lojas. A local web conseguiu atuar com muita eficiência e qualidade, mesmo com tanta demanda. Então, a local web ela fez dessa preparação pós-IPO uma maneira também de atuar com qualidade com essa demanda do Covid. Agora, acho que é até legal, em vista de tanta coisa que vocês têm feito aí nos últimos anos, né? Porque a Local Web começou com aquela coisa de hospedagem lá atrás. Mas hoje ela é Isso. muito mais do que isso. Até para ficar mais claro do que é esse guarda-chuva hoje, para quem está nos assistindo, explica um pouco de quais são de fato essas marcas, se você puder dar uma pequena visão aí. Perfeito, Moacir. Acho que é muito importante sua pergunta, porque é muito fácil para mim estar falando que estou todo dia com a empresa. Vamos lá, nós começamos com o que nós chamamos de Bionline. Bionline, de fato, é o que você colocou, é a hospedagem, é o registro de domínio, é o que a gente chama de também cloud computing. É a infraestrutura, é a parte que começamos há 22 anos atrás, é um business mais sólido, é um business que tem crescimento, um crescimento não tão forte quanto outras áreas de negócio, mas sim, cresce. E depois nós fomos vendo que os nossos clientes precisavam de outros serviços. É importante lembrar que o nosso DNA é fazer com que os negócios cresçam e prosperem com o uso da tecnologia. E dentro desse nosso DNA, o cliente precisava mais do que a infraestrutura, ele precisava mais do que uma hospedagem, mais do que um cloud. E aí nós fomos para o SaaS, que é o segundo grande negócio da local web. Dentro do SaaS, nós passamos a desenvolver operações como e-mail corporativo, e-mail marketing, soluções de telefonia, criador de site e soluções de cloud marketing e por aí vai. E também compramos empresas. Compramos uma empresa chamada Allin, compramos uma empresa no ano passado chamada Delivery Direto, faz aplicativos para restaurantes. Aliás, a Delivery Direto foi um sucesso durante a pandemia. Eu faço sucesso, a gente fala, pô, não tem... Foi mesmo que você falou, tomar cuidado com os termos, né, no momento de pandemia. Eu falo que é um sucesso porque ela ajudou empresas que poderiam, restaurantes que teriam muita dificuldade a usar a cozinha ociosa, porque tiveram que fechar o restaurante, o salão, a poder entregar refeições na casa dos clientes através desse aplicativo próprio. Não depender apenas dos marketplaces de comida, né? No caso do iFood, por exemplo. Então, um restaurante podia lançar o seu aplicativo próprio para clientes mais fiéis. Nós ajudamos muitos restaurantes aí. Só um exemplo. Tudo isso é SaaS. Então, foi um desenvolvimento que partiu do Bionline, foi para o SaaS, tanto com desenvolvimento interno, onde a gente tem uma operação de excelência em desenvolvimento interno, como também a gente comprou empresas. São os dois caminhos de crescimento. E, por fim, o terceiro braço do grupo, que é o braço de e-commerce, onde nós temos a maior e melhor plataforma de e-commerce para SMBs do Brasil, que é a Tray, que é onde eu citei que a gente teve um aumento de demanda só em julho de mais de 340% em relação ao último quarto do ano passado. Temos soluções de pagamento, que é o IAPay. Então, é a terceira área de negócio, sendo que essa última área de negócio, e-commerce, tem passado por crescimentos de receita muito expressivos, bem expressivos, por conta do crescimento do e-commerce. SaaS também cresce bastante e o e-commerce é a nossa área que mais cresce.
Então, são as 3 linhas de negócio que nós temos, Moacir. A parte de Bionline ainda é o grosso da receita de vocês? Essa parte mais madura, olha, né? Moacir, eu vou te dar 2 indicadores, boa pergunta. Eu vou te dar 2 indicadores interessantes. A gente não abre para o mercado o Bionline e o SaaS, tá? Mas, para você ter uma ideia, a receita do Bionline SaaS representou no segundo trimestre de 20, 72%, tá, do total, a receita líquida. Mas quem vem crescendo mais é a receita do commerce. Tá? Ela já foi 27%, mas no mesmo período do ano passado ele era 20%. Tá, mas quando você vai para EBITDA, olha que interessante, né? O EBITDA do commerce, nesse último quarter que a gente teve aí, no segundo quarter, já representou 45% do total do grupo, ou seja, quase metade. E no mesmo período do ano passado, representou 37%, ou seja, em um ano, foi de 37% para 45%. Ou seja, o commerce cresce, ambos, tudo cresce. Só que o commerce cresce mais que o Bionline e o SaaS. Tem uma taxa de crescimento muito... Para você ter uma ideia, o meu EBITDA do commerce cresceu 85% no segundo quarter, em relação ao segundo quarto do ano passado. Então, provavelmente, daqui a um ano, o meu EBITDA do commerce já vai ser mais que a metade do EBITDA da empresa. O quanto você acredita dessa relevância que o e-commerce vem ganhando? A pandemia, ou isso já era uma evolução natural? Já era uma evolução natural. Isso? É a área de mais futuro que vocês veem hoje? Já era uma tendência, a pandemia acelerou, mas veja, Moacir, nós nos preparamos, assim, ninguém se preparou para a pandemia, óbvio, mas a gente se preparou para crescer. Com quem nós conversamos no nosso roadshow, eu sempre falei, nós vamos crescer muito esse ano. E o que é se preparar? A gente construiu a melhor plataforma de e-commerce para PMEs do Brasil. E ela é a melhor plataforma. Você pode comparar com meus concorrentes, você vai ver, ela tem hoje um ecossistema com 170 integrações. Nós estamos integrados com mais de 20 marketplaces. Hoje, estamos integrados. O que é integrado com marketplaces? Você tem sua loja, você tem seu portfólio de produtos e você pode automaticamente exportar, vender no Magazine Luiza, no Mercado Livre, Americanas.com, na Amazon e por aí vai. Nós estamos integrados com 8 soluções de pagamento, soluções de logística, mais de 90 ERPs. Então, a gente ajuda o cliente a vender mais. Então, o cliente tem um crescimento fantástico a gente ajuda o cliente a vender mais. E para você ter uma ideia, o cliente vendendo mais, gasta mais comigo. Historicamente, o cliente multiplica por 7 o ticket dele nos 3 primeiros anos que ele está comigo. Então, todo mundo vendeu mais no e-commerce, só que eu vendi mais. Porque a minha plataforma ela é superior. Então, eu me preparei mais, que eu falo, no sentido de oferecer para o mercado um melhor produto. É isso que acabou acontecendo. Agora, vocês, se a gente pensar que um dia isso deve passar, né? A gente espera essa pandemia. Vocês estão preparados também para continuar essa entrega, né? Porque vocês vão ser cobrados, né? O mercado de capitais tem isso, né? A cada trimestre você está ali na berlinda, né? Como é que vocês têm esse peso, essa pressão também? Sim, a gente está preparado e eu vou colocar para você, Moacir, alguns pontos que a gente vai continuar entregando. Primeiro ponto, com relação a novas lojas, né? A gente ainda tem fôlego para continuar entregando novas lojas. Nós temos um custo de aquisição, que é o CAC, né, muito baixo.
Então, nós ainda temos espaço para continuar investindo em aquisição de novas lojas. Então, temos fôlego para continuar trazendo um grande volume de novas lojas. Segundo ponto, a gente vai investir agora, na segunda metade do ano, muito em brand marketing. Nós queremos consolidar a marca Tray como uma marca líder de plataforma de e-commerce para PMS. A gente também estamos com um pipeline forte de aquisição, né? Nós levantamos aí meio bi de reais com o IPO e a gente está trabalhando forte nesse pipeline, né, de aquisições. Temos aí várias empresas que a gente está conversando e a gente espera num espaço curto médio, se tudo correr bem, e eu falo tudo correr bem porque enquanto você não assina, nada está finalizado, né? A gente espera estar entregando aquisições para a local web. Então, eu tenho ainda muito que fazer para o meu acionista. Então, eu estou muito... Desculpa. Não, imagina. Quantos acordos vocês estão aí mais, vamos dizer, mais próximos de fechar? A gente tem conversas, eu diria que até que eu coloquei no nosso resultado, a gente tem conversas interessantes aí com 7 empresas. 7 empresas. Então, uma parcela disso, provavelmente, uma parcela, nem eu sei dizer quanto, Moacir, mas uma parcela disso, a gente espera que se torne acordos efetivos. Vocês vêm diversificando, né? Como eu falei no início, né? Vocês eram muito ali hospedagem e hoje vocês têm todo esse leque amplo aí de marcas, né? No momento, logicamente, vocês estão olhando outras áreas, né? Com essa pandemia, que muita coisa foi acelerada, né? Muita coisa muitos mercados foram impactados e ao mesmo tempo outros ganharam fôlego. De alguma maneira, as novas áreas que vocês olhavam antes foram impactadas também pela pandemia? Vocês começaram a olhar outras áreas dentro desse guarda-chuva que vocês atuam? Eu acho que os planos continuaram o mesmo. O que aconteceu, muita empresa que a gente estava olhando cresceu também com a pandemia. Então, a gente tinha como objetivo olhar muita empresa de SaaS. Então, muita empresa de SaaS que a gente continua olhando, a gente quer expandir portfólio de SaaS, e a outra a gente quer expandir o nosso ecossistema de e-commerce. E o que aconteceu, muita empresa desses dois mercados aumentaram de tamanho. Então, ficou o mercado de M&A até mais atrativo para a gente. Mas eu acho que está um mercado muito interessante. Então, de certa forma, o que a gente está olhando para aquisição não foi afetado. Eu acho que o nosso target, os nossos mercados targets, eles ou não sofreram nada, ou ficaram numa situação neutra, no pior caso, ou se alavancaram no caso de empresas que estão atuando no mercado de e-commerce. Mas, de certa forma, isso não acaba inflacionando um pouco os preços para vocês também? Ou você está sentindo um pouco uma... Inflacionam, mas eu estou comprando empresas maiores também. Tá. E você pode falar um pouquinho mais, você falou de SaaS, tudo, detalhar um pouquinho mais. Primeiro, a tese de vocês, né? O que vocês olham numa empresa? Quais são os critérios que vocês seguem? Bom, ótimo ponto, Moacir. A gente é muito cuidadoso quando a gente fala de M&A. A gente não sai comprando empresa para empilhar receita. A gente olha 4 atributos de uma empresa. Primeiro, a local web é um business de assinatura. 97% da nossa receita é recorrente. Então, a gente gosta de olhar business de receita recorrente. É o que a gente faz. Então, a gente olha empresas que tenham recorrência. Isso é muito importante para a gente. Outro ponto, produtos consolidados. Lógico, ninguém espera comprar um produto que não tem mais nada para fazer nele. Mas a gente está falando de comprar produtos que já estejam num estágio minimamente sólido, né? Que já tenham algum pouco de solidez, ou que não tenha, como o pessoal gosta de dizer no jargão técnico, não tenha backlog técnico. É isso que a gente gosta de comprar. Outra coisa, cross-sell.
empresas, a gente gosta de comprar empresas que estão crescendo, mas que com a integração com a local web possam crescer ainda mais. A gente espera poder alavancar ainda mais a empresa ao trazê-la para o nosso ecossistema. É isso que a gente quer. A empresa cresce 30% ao ano, a gente quer que no nosso ecossistema ela cresça 50%, 60%, 70% ao ano. E, por fim, o quarto tributo é a gente compra empresas onde os sócios fundadores permaneçam com a gente. A gente não gosta de comprar empresa que o sócio vai pegar o dinheiro, vai se aposentar e por aí vai. A gente compra empresas onde os fundadores venham ficar com a gente, continuem trabalhando, continuem ajudando a gente, a empresa a crescer. Então, primeiro assim, já tenho 4 checkpoints que eu preciso fazer com que as empresas passem por esses pontos, né? E aí o espectro é amplo, Moacir. Veja, eu comprei uma empresa de aplicativo para restaurante. Faz sentido? Faz. Vê, por que faz? É uma empresa de presença digital. O aplicativo um aplicativo de restaurante que você pode fazer o seu pedido de comida para o restaurante, ele é a hospedagem nova do restaurante. Ele é quase que uma presença digital para o restaurante. Não deixa de ser uma hospedagem depois de 20 anos hoje o que um estabelecido comercial precisa. Que mais? Por cross-sell, muito cross-sell com a minha base. Eu tenho, dentro da minha base de 350 mil clientes que você falou, milhares de restaurantes. Então, eu posso acelerar ainda mais essa base, essa aquisição dessa operação. É um exemplo de operação de assinaturas, software muito bem desenvolvido, o fundador veio para cá, e eu estou acelerando ele muito mais do que ele estava vendendo antes. Essa base de restaurantes do delivery direto, mais que dobrou de tamanho desde que eu comprei ele. É um exemplo. Então, o céu é o limite, não que o céu é o limite, mas o espectro de operações é muito amplo para mim. Você citou uma coisa interessante, né? O delivery direto acho que é um exemplo ótimo aí. Às vezes, a princípio, alguém olhar de fora, à primeira vista, e falar assim, não tem muito sentido, mas faz todo sentido dentro do ecossistema que vocês estão criando, né? Essa plataforma, na verdade, que pode ser até, não sei se eu estou exagerando falar, mas acho que é um pouco mais, é uma plataforma que, no fundo, que vocês estão criando, né? Agora, essas aquisições, essas que vocês estão olhando para frente, são mais para reforçar o que vocês já têm ou para abrir novas frentes? Talvez lacunas que você veja aí ainda nessa oferta. As duas frentes, ou seja, exatamente as duas frentes. A gente vai reforçar o ecossistema, vai reforçar portfólio e vai expandir frentes. As duas coisas. E quais seriam assim, esses novos espaços, Fernando? Até um pouco dentro dessa... Eu não posso falar, porque se eu falar, eu estou ajudando a concorrência. Não posso, você. A gente pode falar, então, de um que muitos analistas apontam aí como umas principais fortalezas aí no médio prazo para a local web, que é a Yapay. Me fala um pouco dessa frente que está ganhando corpo e como é que vocês, que é um mercado, é um espaço muito disputado já, né? Como é que vocês estão se diferenciando aí? Olha, o Yapay é uma solução de fato diferenciada. Eu vou dar um indicador que mostra isso. Hoje, mais de 70% das lojas da Tray utilizam o Yapay como solução de pagamento, mesmo a Tray tendo outras soluções. A nossa ideia é ser uma plataforma agnóstica. Eu nunca vou impor uma solução própria minha desse ecossistema. Então, por mais que a gente vá inchar esse ecossistema com soluções próprias, eu nunca vou impor. Então, o cliente pode
comprar, por exemplo, pode utilizar outras soluções de pagamento do mercado, mas o cliente opta, 70% dos clientes optam pelo Yapay. Isso mostra que é uma solução robusta. Ele tem chargeback, ele tem antifraude, antecipação de recebíveis, são 3 diferenciais da solução. E a gente aí tem, se eu falar muito eu entrego quem eu estou olhando, mas assim, pagamento, eu acho que, eu vou colocar da seguinte forma, assim, pagamento, o mercado está muito no começo ainda, está muito no começo, é um mercado que ainda vai se reinventar bastante e a gente vai acompanhar essa reinvenção do mercado e vai estar oferecendo para os nossos clientes o que tem de mais moderno aí. Dentro desse cenário, e aí falando um pouquinho de pagamento, como é que você enxerga em termos de oportunidades para a local web? Acho que muito no caso da Yapay também, com Pix aí, né, batendo na porta, e também o Open Bank. Vocês estão olhando bastante para essas Sim, duas a gente vai entrar questões? nesse mercado, sim. A gente vai entrar nesse mercado, a gente entende que vai ser mais uma solução de pagamento, não está claro ainda qual vai ser o modelo comercial para o cliente final, mas a local web vai entrar nesse mercado de Open Banking, a local web vai oferecer isso para os clientes de loja como uma solução a mais de pagamento. Então, a nossa ideia, como eu falo, é ser agnóstico. Então, o local web vai estar oferecendo para os lojistas Pix como solução de pagamento e por aí vai. E faz parte do nosso plano também. Mas aí seria mais a local web como um motor por trás, o chassi por trás ali Eu falo o Yapay, né? Uhum. Mas como um chassi por trás de soluções aí para esses clientes. Exatamente. Legal. Exatamente. Você. E nesse movimento aí em meio à pandemia, vocês também conseguiram ainda lançar a Nextios, né? Que é um pouco mais, pelo que eu entendo, assim, vocês têm muito mais presença ali entre as pequenas e médias. A Nextios é um movimento um pouquinho diferente, né? Fala um pouquinho disso, Fernando. Claro, a Nextios, ela nasceu, o que acontece? A local web, ela tem como DNA pequenos e médios clientes, mas os pequenos e médios clientes crescem aqui dentro. Então a gente precisa acomodar a demanda dos pequenos e médios clientes. É o caso do caso de infraestrutura e SaaS, clientes crescem e precisam de soluções mais customizadas, de uma gerência de atendimento, que não funcionam, que não funcionam, que eles não vão ter essa estrutura dentro de local web varejo, que nós chamamos para PMS. E aí foi que nasceu Local Web Corp, junto com o Cluster to Go que nós compramos, que é uma empresa de jornada para nuvem pública, que já é um serviço mais para clientes maiores. Nós fundimos as duas empresas, Local Web Corp, que já existia, com Cluster to Go, jornada para nuvem pública, e criamos a Nextios. Então, a Nextios, ela faz a parte de serviços, tanto de serviços que já existiam na local web, como jornada para nuvem, para clientes maiores. Então, é muito importante a gente não perder o cliente que cresce. Então, a gente tem hoje um portfólio muito interessante para clientes maiores que cresceram e não se identificam mais com o nosso portfólio de PMS. É onde acontece com Nextios. Então, ainda que nós temos a maior parte da nossa receita para PMS, nós temos também aí uma parcela menor, mas muito bem servida pela Nextios para clientes grandes. É possível saber o quanto essa parte de clientes grandes representa hoje? E qual é o recorte aí, a partir de qual, não sei, a receita, qual o recorte que vocês fazem para... Eu não posso saber o total, Moacir, mas eu te falo, não é pela receita, é pelo tipo de produto, Moacir. Eu tenho clientes, você fala assim, normalmente a partir de R$ 5.000, a gente já fala que é um cliente Corp, um cliente Nexus, mas não é um corte tão claro, porque eu posso ter clientes que tenham 20 clouds da local web.
clouds de prateleira, que chamam assim, clouds padronizados. Esse cliente com 20 clouds, ele pode gastar mais de R$ 5.000. Ele não é um cliente Nextios, porque ele está usando produtos sem customização. Então, ele pode ser um cliente com ticket alto, mas não é um cliente Nextios. E eu posso ter um cliente Nextios com um servidor dedicado só, mas um servidor dedicado com clientes com serviços customizados. E aí ele é um cliente Nextios. Então, o que caracteriza um cliente Nextios é o grau de customização, o grau de personalização, de customização, essa é a palavra certa, desses serviços. Um pouquinho também da All-in, né? Você pode falar um pouquinho desse braço também? Claro. A gente ouve falar muito sempre da Tray, da Delivery Direto ganhou muita... A Win é uma empresa que nós compramos também, há exatamente 7 anos atrás. É uma empresa que antes fazia toda a parte de mais e-mail marketing, há 7 anos atrás. Hoje desenvolvemos muito portfólio. Hoje é o que nós chamamos de cloud marketing. Fazemos a parte de e-mail marketing para médias e grandes empresas, mas mais do que e-mail marketing, a gente faz toda a parte de push, fazemos a parte de vitrine personalizada, fazemos a parte de, você pode ter réguas de relacionamento, toda a parte, então, que você precisa para aumentar o tráfego da sua loja. Então, você tem um e-commerce, você precisa, então, customizar uma régua de relacionamento, que tem seu banco de dados, precisa fazer ações de venda. Então, a Win vai sempre te ajudar a gerar mais tráfego, se relacionar com a sua base de clientes. Essa é a razão de existir da Win. Uma operação que também vem crescendo a 2 dígitos desde que compramos ela em 2013. Um grande sucesso também. Todas essas marcas, qual que é a maior porta de entrada para esse ecossistema da local web hoje? Quem traz, se é possível falar, quem traz mais clientes para vocês hoje? Quem para traz mais depois cliente ainda é local web e varejo, né? Com Bionline e com SaaS. A gente está falando de vários milhares de clientes por mês. Embora a Tray também, com o crescimento que está tendo, já traz alguns milhares de novos clientes todo mês. São 2 operações muito grandes. A local web, como um todo, o grupo como um todo, traz mais de dezenas de milhares de clientes todo mês para a sua base. É um volume muito expressivo. E a gente consegue, com uma estrutura de cross-sell muito grande, fazer com que os clientes, ainda que entrem numa operação, consigam comprar produtos de outra operação. Agora, é uma operação bem... isso tem que ser bem azeitado, né? Como é que essas equipes todas, dessas marcas, né, os times aí, como é que eles dialogam? Como é que é isso na prática? Porque operacionalmente é um desafio, né? Moacir, esse é um pouco do nosso segredo, não que é confidencial, não é isso. A gente respeita muito as características de cada marca, como eu gosto de dizer. O que eu quero dizer com isso? É muito diferente a forma de vender de uma local web, de uma Tray e de uma Win. São produtos diferentes que podem ter clientes em comum, mas a maneira como você vende, as personas, né? A maneira de vender é diferente. O que eu quero dizer com isso? Os esforços de venda são conduzidos por cada uma das áreas. A gente não tem uma área de vendas que funciona para toda a empresa. Então, a gente aprendeu a respeitar as características das marcas. Isso é muito importante. Da mesma forma que o desenvolvimento de produtos é feito por gestores diferentes. Não existe um gerente, um diretor de desenvolvimento para toda a empresa. Para a local web é uma gestão de desenvolvimento, para a Tray é outra, para a Win é outra e por aí vai. Então a gente respeita muito as características e cultura das empresas que nós compramos.
Isso é uma das razões de sucesso da Local Web. A gente só compartilha a estrutura onde não afeta o negócio, por exemplo, a parte de back-office, né? A parte financeira, alguma parte de RH, que é a parte, por exemplo, de folha, e por aí vai. Então, a gente sabe que essas operações têm suas características e suas demandas, a gente respeita muito isso. Então, essa acho que eu respondo a tua pergunta aí, né? Então, é de fato complexo, só que a gente respeita muito e consegue, com isso, manter a identidade e forças de cada uma dessas marcas. Quando o próprio cliente, né, ele vai aumentando a cesta dele com a local web, né, quando eu falo do grupo todo, isso é um processo mais orgânico mesmo, não é uma coisa que vocês não estimulam esse cross-sell? Ele é orgânico por um lado e estimulado por outro. Alguns produtos você não consegue estimular, ele acontece de forma orgânica. Alguns produtos, por exemplo, a gente sabe que se você estimular, não adianta você forçar o timing do cliente. Então, a gente não estimula, só que a gente torna o produto muito disponível para o cliente. Isso é muito importante. Então, você tem que saber o seguinte, quando o cliente precisar, precisa estar na palma da mão dele. Isso é o que você falou. Alguns produtos é mais orgânico. E alguns produtos, o estímulo funciona. Tá? E aí, quando o estímulo funciona, alguns produtos, como o e-commerce, você precisa ensinar o usuário a usar. Então, a gente tem, por exemplo, uma iniciativa muito interessante, no caso do e-commerce, que chama Escola de E-commerce. A Escola de E-commerce, a gente tem hoje, é uma área de conteúdo com mais de 1.500 artigos. A gente ensina o cliente a fazer marketing online, logística, conteúdo digital e por aí vai. Então, tem todo um processo de estimular o cliente a aprender a fazer e-commerce. E é um exemplo onde tem todo um ciclo, mas a gente consegue estimular. Então, tem produtos que é mais orgânico, tem produto que o estímulo funciona. É as duas coisas. A escola de e-commerce agora deve ter sido, porque acho que muita gente, principalmente ali nas pequenas e médias, era totalmente offline, né? Tem um pouco vocês têm essa percepção? Muita gente realmente era totalmente offline e teve que fazer essa virada aí de um dia para o outro? Inclusive, ótimo ponto, Moacir. A maioria da nossa venda incremental, desculpa, né? A maioria da nossa venda, do nosso crescimento que nós tivemos agora com a pandemia, foram de lojas offline. Lojas que já existiam, que já tinham sua operação e aí quiseram se tornar online. Foi exatamente com esse perfil que você está colocando. Tem algum segmento em especial que puxou mais isso? Não, a gente não é especialista assim, não tem. A gente viu de tudo, Moacir. Desde alimentação, moda, tecidos domésticos, a gente não vê um tecido. O que a gente vê de fato é lojas ou operações offline que se tornaram online, que não era tanto o perfil anterior. Antes da pandemia, você tinha uma divisão mais equalitária com lojas que estavam entrando pela primeira vez no digital, mas não tinham operação offline. Eram pessoas que estavam abrindo uma operação do zero. Microempreendedores ali, né? E agora você tem gente começando, gente que já estava operando e falando, eu preciso de um canal digital. E como é que você vê isso na retomada aí? Aliás, a gente já tem a reabertura, né? Acho que, por exemplo, o delivery direto é um bom termômetro. Os restaurantes estão reabrindo. Teve algum impacto? Teve um grande recuo? Como é que está esse ajuste aí do consumo digital e do offline? Você sabe que eu acho, Moacir, que eu acho não, que a gente vê 2 pontos, né? O Brasil tinha uma penetração do e-commerce muito baixa. A gente está falando da penetração de pré-Covid de 6% de e-commerce, e muito baixa, né? E pós-Covid, aí, a gente estima, pelo que eu tenho visto, perto de 12%. Ainda é muito pequeno, né? A gente também viu pesquisas que mostram que quem testou o e-commerce, os novos e-consumidores que testaram o e-commerce por conta do Covid, adoraram a experiência.
Então, você não vai ter recuo de GMV, né, de PIB do e-commerce, né? Você não vai ter esse recuo. E até falando um pouco de restaurante, né? O que o restaurante viu com o delivery direto? O salão, a cozinha, pode ser utilizada de 3 formas: com o salão, com os marketplaces e com o aplicativo. O aplicativo é a forma mais rentável de usar a cozinha, porque o salão, você tem que manter o salão, você tem que ter o garçom, tem que limpar o salão. Não é uma venda tem seu margem, mas uma venda cara. O aplicativo de marketplace, os marketplaces de comida, você paga uma comissão de 30%. É uma comissão cara. O aplicativo nosso, né, o aplicativo próprio, quer dizer, o que a gente permite é que o restaurante tenha um aplicativo próprio. É a forma mais rentável do restaurante vender. Então, o que você vai ver, está vendo, que os restaurantes continuam incentivando o uso do aplicativo, ainda que você tenha o salão aberto. Então, você não vai ter um recuo, né? Você talvez tenha menos entrada, não aconteceu ainda, mas você vai ter o volume de transação não vai ter recuo. A gente segue nesses patamares? Você acredita nisso, Sidney? De transação, eu acho, o volume de transação vai ser bem interessante, eu acho. Você diria que quantos anos a gente avançou aí nesses meses, nessa Eu digitalização? acho que a gente vinha crescendo, Moacir, estava com 6%, a gente vinha crescendo 20%, a gente andou pelo menos uns 5 anos em 6 meses. É impressionante, né? É impressionante. Isso é bom, Moacir. Isso é bom. Não tem nada de bom com o Covid, tá? Vamos deixar bem claro, Sim, desculpa. sim, sim. Quando eu falo é bom, eu acho que quem soube se digitalizar, aproveitou. Foi uma digitalização forçada, mas boa para quem soube fazer isso. O Covid foi péssimo, pelo amor de Deus. Mas para quem soube se digitalizar, foi bom. Porque não tem jeito, esse é um movimento sem volta. Agora ou depois, teria que ser feito. Ciro, me diz uma coisa, quando a gente fala ali de novo ali da ampliação do leque de vocês, quando vocês identificam uma nova área, né, que vocês decidem ali entrar, como é que vocês decidem se isso vai ser feito organicamente ou via aquisições? Como é que é feita essa decisão? Isso é boa pergunta, Moacir. Isso é feito da seguinte forma. Se o tempo que eu vou demorar para desenvolver um produto é muito alto, somado à disponibilidade de empresas no mercado, eu vou para uma aquisição. Vamos dar o exemplo do delivery direto. Para mim desenvolver algo disso, demoraria mais de um ano. E eu tinha disponibilidade para fazer aquisição. Eu vou tentar uma aquisição. Se o tempo para desenvolver é curto e não tenho disponibilidade no mercado, eu faço um desenvolvimento interno. É muito mais por disponibilidade e tempo de desenvolvimento. Tem solução que, se eu for fazer internamente, demora muito. E demora muito, fala, mas coloca mais gente. Chega uma hora, Moacir, que não adianta você colocar 100 pessoas em paralelo, você não consegue desenvolver. Então, às vezes, eu preciso de 1 ano, 2 anos, eu não quero esperar 1 ano, 2 anos. Aí eu parto para aquisição. Você falou de desenvolver, vocês têm um exército ali de desenvolvedores Tem. parceiros, né? Conta um pouco como A é que gente funciona tem, isso, Sidney. das nossas 1.500 pessoas, mais de 50% são pessoas técnicas. Técnicas em data center, de engenharia de software, por aí. Nós somos uma empresa de pessoas técnicas. Gente pra caramba em todas as operações. Somos uma empresa de engenheiros de software. Mas tem muito desenvolvedor parceiro também, né, nessa rede, né? Além que vocês Não. têm dentro de casa, né? Ou Veja, não? Como é que funciona veja, isso? o desenvolvedor parceiro é o desenvolvedor que faz o desenvolvimento do site, o que faz o uso da nossa ferramenta para o cliente final. Mas Tá. quando eu falo desses mais de 50%, eu estou falando para desenvolver a ferramenta.
E aí você tem a rede de desenvolvedores externos, que são 19 mil desenvolvedores externos, que ajudam o nosso cliente a usar nossa solução. Fernando, também, agora me conta um pouquinho A gente técnica pra caramba, Moacir. Bastante, né? Nós gostamos de... Eu sou engenheiro, né? Sim. E nós gostamos do pessoal técnico. Me conta um pouquinho agora falando um pouquinho de você, dentro dessa loucura toda aí de tantas marcas, tantos braços, assim. Logicamente elas têm as suas sinergias, mas cada um tem as suas nuances, suas particularidades, né? Os seus mercados ali, Como é que é o desafio de gerenciar tudo isso, conhecer tudo isso, acompanhar a evolução de tudo isso no dia a dia, e agora ainda mais nesse momento aí, Moacir, olha, que eu tudo não está sendo conheço tudo acelerado. não, Moacir. Você vê que eu falo um pouquinho de tudo, mas obviamente eu não sei tudo a fundo. Eu tenho uma equipe de diretores muito competente, tá? Eu brinco que eu tenho pessoas ótimas comigo, né? Ainda mais eu converso de cada produto, eu participo do encaminhamento estratégico, só que quem sabe o micro, né? Poxa, como vamos estratégia de produto, de pagamento micro de cada. Aí o Williams que sabe, o Williams é o diretor-geral da Trey AP. Poxa, como que para onde vamos com a Win? Aí o Vitor que sabe. Mas eu brinco, mas eu tenho uma equipe muito competente, agradeço muito a eles, né? Que me ajudam com isso. E é muito importante essa equipe de pessoas competentes, porque eu hoje participo diretamente do processo de M&A das empresas. Né? Nós temos um comitê de M&A, onde participa eu, o Gilberto, que é o chairman da empresa, o fundador, e o Rafael Chamas, que é o nosso CFO. Nós três participamos desse comitê. Então, eu participo pessoalmente, entrevisto pessoalmente os fundadores das empresas. Isso me consome tempo. Nós temos mais de 20 mil acionistas, vários fundos. Eu tenho que falar com esses fundos. Isso consome meu tempo, mas faz questão de fazer isso. A gente tem muito orgulho, né? Somos uma empresa aberta e transparente. Então, eu também preciso ter uma equipe competente. Então, temos toda uma governança para que a empresa continue funcionando sem que o Fernando consiga ir no detalhe de cada produto, mas funciona muito bem. E isso não é só do Fernando para baixo, é dos diretores para os gerentes, dos gerentes para os coordenadores, e por aí vai. Temos ferramentas como o OKR, temos matriz de sucessão, temos diversas ferramentas de RH que nos ajudam a gerir a empresa com eficiência. Você falou que está bem envolvido nos M&As aí, né? O quanto do teu tempo hoje você está dedicando, até para a gente entender um pouco o apetite que vocês estão. Um terço do meu tempo eu me envolvo com M&A, sem dúvida. E você falou de 7 empresas mais próximas ali de um desfecho, né? Mas quantas vocês chegaram a mapear já desde o IPO? Mais de 1.000. Mais de 1.000. E aí esse funil... Lógico, 1.000, funil grosso. Sim. Para você ter uma ideia aqui, estamos falando assim, empresas que nós mapeamos de forma mais detalhada, para te dar um número conciso, um número bem próximo que a gente detalha, nós chegamos a gente deve ter, olha, a gente conversou de maneira mais forte com 36 empresas, estamos em pré ou pós-MOU com 7, mas a gente chegou a conversar, que eu tive reuniões onde eu me envolvi com pelo menos 150 empresas. É assim, M&A é assim. Realmente é a prioridade de vocês, é o norte de vocês. É muito importante para a gente isso. Tecnologia, você não cresce só assim, é crescimento orgânico, sim, mas é crescimento por conta do M&A também. Não, legal. A gente está chegando no final. Gostaria de te agradecer
pela conversa, pelo seu tempo. Muito obrigado, Sidney. Eu agradeço, parceiro. Muito obrigado, um prazer. E você que está nos assistindo, obrigado. Você pode acessar esse e outros conteúdos no nosso canal no YouTube, Neofeed Brasil, e também no neofeed.com.br. Um abraço e obrigado, e até o próximo programa.